Fãs de Resident Evil, ou pessoas muito curiosas a respeito de psicopatia. Não sei qual motivo te fez cair neste vídeo, mas seja muito bem-vindo à semana do Resident Evil. Conforme combinado, então, é um vídeo por dia até domingo, enquanto Resident Evil Village não lança. Estamos todos desesperados aqui. Vamos fazer um combinado? Então deixa esse like ocupando espaço no teu inventário. Dá ele pra mim, dá o like pro vídeo e libera espaço no teu inventário pra pegar mais munição, pra fazer tuas coisinhas aí. Então este vídeo também está dividido num formato de top, só que ao invés de top 5 eu fiz top 6, porque os vilões de Resident Evil são muito interessantes e eu acho que não tem por que deixar alguns de fora. Antes de listá-los para vocês, por que eles estarão nesta ordem? Como é que eu compreendo essa questão da psicopatia? Várias formas de compreensão disso, mas basicamente nós temos que ter certos níveis das coisas que a gente está falando. A psicopatia, só para relembrar, um transtorno de personalidade derivado do narcisismo, no qual consiste com que a pessoa acredite que ela tem regras especiais, que ela não tem que seguir as regras da sociedade, conforme dito no vídeo do Albert Wesker. A psicopatia é um tipo especial, porque a pessoa ela é um pouco diferente nesse quesito, ela não faz questão de ter essa aprovação social, ela não faz tanta questão disso, ela não tem uma capacidade de empatia bem desenvolvida, então ela não vai se importar com como as outras pessoas irão se sentir. Ela simplesmente não tem essa capacidade, é como se fosse um chip que não está na cabeça dela. Ela não se importa. Então são pessoas que não têm muita empatia por ninguém, têm alguns objetivos específicos de coisa que elas querem fazer na vida, né? Elas sentem prazer com pouquíssima coisa ou quase nada, e elas são muito calculistas e frias, elas não se importam com o tempo que vai levar para certas coisas acontecerem, desde que as coisas aconteçam. São pessoas muito desconectadas das suas emoções e das capacidades de se colocar no lugar do outro. Aquilo que a gente viu, por exemplo, no filme Psicopata Americano, que é um ótimo filme, não é exatamente aquilo ali, né? Que ele sente uma vontade incontrolável. A não ser que a gente esteja falando de uma coisa muito grave, tá? Mas esse tipo de pessoa geralmente não chega no consultório pra falar com a gente. Essas pessoas, elas estão por aí. Combinado, pessoal? Vamos lá, então. Obrigado pelos novos inscritos, obrigado por tudo que tá acontecendo. Vamos tentar crescer mais esse canal. Por incrível que pareça, eu já estou me tornando um dos maiores canais de psicologia do Brasil. Talvez porque não tem muito psicólogo na internet. Mas vamos lá. Eu dividi, então, em 6 posições. Tem um outro dedo aqui, ó. Pronto, agora ficou 6. Em 6º lugar nós temos quem? Alex Wesker. Não é o Albert Wesker, tem poucas pessoas que conhecem essa senhorita, é a Alex Wesker. A Alex Wesker também foi uma pessoa que fez parte do programa das crianças Wesker, e assim como Albert Wesker, ela sobreviveu. Porém, ela começou a ficar doente depois de um tempo. Ela não ficou que nem o Weskerzão lá, o Albert Wesker, que começou a desenvolver poderes e Ela começou a adoecer e ela resolveu mudar de caminho do que o Spencer queria em relação ao projeto em si. Então ela começou a buscar um jeito dela continuar vivendo. Por que ela está nessa lista de psicopatia? Porque o plano dela simplesmente era transferir a consciência dela para uma criança. Então ela queria roubar o corpo de uma criança para poder continuar viva e não estar mais num corpo doente. Pô, Gabriel, mas isso aí é o suficiente para estar na lista? É o suficiente, sim, porque até ela chegar nessa criança, que tinha que ser uma criança compatível lá com as coisinhas, ela teve que passar por cima de muita gente, ela matou muita gente nessa trajetória, ela fez muitas pesquisas ilegais com vírus, ela utilizou diversas cobaias para isso, ela fez ilhas e ilhas de experimentos. Aí nós já temos uma dificuldade de empatia muito grande demonstrada. Em 5º lugar, nós temos 2 pessoas dividindo o pódio. E por que eu fiz isso? As duas fizeram uma coisa meio parecida em termos assim de problemas mentais. Alfred Ashford e a Carla Radames. Resident Evil Code Veronica e Resident Evil 6, respectivamente. Por que eles estão em 5º lugar? Porque os dois assumiram uma personalidade de uma outra pessoa e executaram isso como se não fosse nada demais, como se fosse tranquilo. O Alfred assumiu a identidade da Alexia para ninguém descobrir que ela estava congelada lá, dando uma fermentada no T Verônica, e porque ele era gêmeo dela também. Então, botou uma peruquita lá e é isso aí. A Carla Radames já foi uma coisa um pouquinho mais difícil, né? Porque ela assumiu a identidade da Ada Wong através de um processo lá de mudança, inclusive, da forma física dela. Porém, vocês têm que entender que a pessoa, para assumir uma outra personalidade, uma pessoa que já existe, é diferente de tu assumir uma persona, tá? Que é uma coisa que tu tá inventando ali. A pessoa assumir uma identidade de uma pessoa que já existe, exige que ela tenha um sangue frio muito grande, porque ela tem que incorporar os maneirismos, o jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa fazer as coisas, a voz. Então ela tem que fazer
um esforço muito grande para se despersonificar e poder incorporar essa outra pessoa. No caso da Carla Radamés e também dos irmãos Ashford, isso fica ainda mais agravado porque eles fizeram isso durante algum tempo. Não foi 1 ou 2 dias eles fazendo isso aí, foram vários dias, muitos dias. Em quarto lugar, nós temos um cara muito doido do Resident Evil Revelations, o não tão querido Morgan Lansdale. Esse cara, meus amigos, criou uma organização anti-bioterrorismo, como apresentado na trama do jogo, porém ele estava também ao mesmo tempo financiando o bioterrorismo para justificar a demanda e a oferta. A demanda e a oferta. Nessa brincadeira dele aí de criar coisas, de dar uns virusinhos para um pessoal aí, para fazer uns experimentos, ele exterminou praticamente uma cidade inteira dentro da trama do jogo por causa disso e para poder criar a continuidade da sua organização, para poder justificar a existência da organização dele. Aí vocês imaginem o seguinte: eu quero trabalhar numa empresa aqui de anti-bioterrorismo e tal, mas tá meio fraco o mercado, então eu mesmo vou criar um mercado, eu vou destruir uma cidade aqui, eu vou dar os vírus aqui pro pessoal, pros grupos, para eles mesmos criarem as armas biológicas, e aí eu vou lá e extermino eles depois. Imagina a quantidade de pessoa prejudicada por esse cara, né? É por isso que ele está em quarto lugar. Em terceiro lugar, nós temos o Spencer. Isso, ele mesmo, o Spencer, a grande mente pensante por trás de muita coisa da Super Blaster Master Umbrella Corporation. O Spencer, galerinha do mal, está em terceiro lugar justamente porque foi ele que arquitetou muitas das coisas que vieram a acontecer posteriormente no restante dos jogos. Muito semelhante ao que o Morgan fez em relação a criar lá o FBC para combater o bioterrorismo, o Spencer tinha toda uma base dentro da empresa da Umbrella para criar os monstros e depois vender a cura contra os monstros, ou vender o antivírus, ou vender o combate às armas bioterroristas. Enfim, ele queria criar. É a mesma lógica de criar o problema e depois vender a solução. Só que o Spencer, galera, ao invés de só fazer isso aí, né? Só fazer isso aí, ele fez muitas outras coisas. Ele criou um programa dos projetos lá das crianças Wesker. Ele foi o responsável muito direto, né? Não somente ele, mas muito diretamente por todas as primeiras distribuições dos vírus que aconteceram no Resident Evil 0, no Resident Evil 1, no Resident Evil 2, no 3, é meio que tudo culpa do Spencer. Toda a questão de queima de arquivo que esse cara fez ou tentou fazer com o pessoal para acabar com cientistas que trabalhavam com os vírus, fora toda a questão também antes mesmo de todos esses incidentes que eu tô falando para vocês acontecerem, né? Coisas que só foram reveladas lá no Resident Evil 5. Então esse cara faz tempo que tava fazendo essas coisas aí. Em segundo lugar, nós temos um vilão talvez não tão conhecido, mas eu conheço porque eu gosto demais desses jogos dos infernos. O cara chama Vincent Goldman, o vilão do Resident Evil Survivor. Ah, Gabriel, por que ele tá em segundo lugar e esse pessoal mais conhecido tá abaixo dele? Ele está em segundo lugar por um simples e claro motivo. Dentro dos experimentos que ele conduzia lá dentro da ilha dele, semelhante ao que a Alex Wesker fez, tinham crianças juntos. Isso mesmo, ele fazia experimentos em crianças também, não somente em animais, nem só em adultos, mas em crianças. Tem uma diferença muito brutal em termos assim da gravidade de um transtorno de personalidade narcisista com essa ênfase na psicopatia, quando envolve tortura ou machucar ou causar algum mal para a criança. É uma coisa que causa muito mal-estar só de pensar sobre, né? Pensar sobre uma pessoa que está fazendo experimento biológico ou coisas com criança. É por isso que a vibe do BioShock com as Little Sisters lá causa tão mal-estar também. Em primeiro lugar, eu acho que não deve ser surpresa para quem conhece um pouco da saga Resident Evil, está o nosso queridíssimo e odiadíssimo Albert Wesker. E por que que ele está em primeiro lugar? Porque o Albert Wesker não fez teste em criança, por que que ele está em primeiro lugar? Ele está em primeiro lugar porque, dentre essas pessoas todas que eu citei para vocês, ele é o cara que mais teve sangue frio, na minha visão como jogador e consumidor dessa marca, tá? Estar lá dando a cara dele a tapa, diferente, por exemplo, do Spencer, que fazia tudo por debaixo dos panos ali, ou meio moqueado, meio escondido. O Wesker não. O Wesker fazia tudo o que ele tinha que fazer na frente de todo mundo. Como eu falei no vídeo dele, ele fazia coisas para se aproveitar da polícia, dos Stars, ele fazia coisa para se aproveitar da própria Umbrella, ele fazia coisas para se aproveitar do próprio Spencer, e era ele que fazia as coisas, ele não mandava alguém fazer no lugar dele. Eu acredito que, com exceção do Resident Evil 4, que ele faz uma parceria com a Ada Wong para ela buscar as plagas lá para ele, é a única vez que ele não mete a mão na massa,
Porque o Wesker, ele tá sempre em todos os lugares quando ele quer as coisas. É ele que vai lá buscar, é ele que vai atrás. Ele me recorda muito uma questão de o que acontece quando é a própria pessoa que bota a mão na massa pra fazer as coisas acontecerem. Quem já viu Breaking Bad deve lembrar de uma coisa que o Gus Fring fez. Então nós temos este fato muito importante sobre o Wesker que o coloca no primeiro lugar. Nós temos a questão também do que ele fez com a Jill no Resident Evil 5, que não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, mas ele queria fazer. E nós temos o plano dele no Resident Evil 5 também, que diferente, por exemplo, desses outros vilões que eu citei, o plano dele era mandar uma coisa para o planeta inteiro, era a nível global o negócio. Só os selecionados por ele iriam sobreviver. Então ele não queria mudar de corpo, ele não estava fazendo teste em criança, ele não estava pensando em explodir uma cidade, ele queria acabar com o planeta mesmo. Fora também uma das frases mais conhecidas que o Wesker lançou, que é a seguinte: The right to be a god, that right is now mine. Vocês imaginem como é que tava a cabecinha do tio Wesker pra mandar sair. Por enquanto é isso daí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tu tá curtindo essa minha proposta aqui que eu estou fazendo, tornando a psicologia mais acessível pra todo mundo, falando de assuntos que as pessoas gostam, me ajuda espalhando esse vídeo por aí. Manda um vídeo pro amiguinho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, reforça o terapeuta positivamente pra eu entender que é esse o caminho. A semana do Resident Evil tá chegando ao fim, amanhã tem o último vídeo, eu espero que vocês estejam curtindo esse troço.